Hoje o Canorte agora tem a satisfação e a honra de receber Aurélio Molina. Aurélio Molina é um velho amigo do canal e um velho amigo meu. Apesar dele ser uma pessoa extremamente jovem, jovial, ele é um velho amigo. E Molina, ele além de ser um grande médico, um grande cientista, ele também é um grande escritor. E por esses dias ele estará lançando este livrinho aqui, que é uma pérola, é uma espiritualidade baseada na ciência. Hoje nós vamos fazer uma apresentação do livro e em alguns dias nós vamos fazer o lançamento do livro aqui no canal Até Agora. Desde já todos estão convidados a participar daquela solenidade e vai ter a participação de outras pessoas. Hoje vai ser uma entrevista que eu vou fazer ao Molina. Ele é muito generoso e me concedeu essa oportunidade. Aurélio Molina, boa noite, tudo bom? Boa noite, meu irmão, meu amigo. Uma ótima noite. Com um prefácio desse, né, com tantas hipérboles, né? Mas, mas Bom demais da conta estar aqui com você no seu programa Arte Agora, que eu tava pensando antes de entrar ao vivo. E só falta para você ser o melhor programa, tá? Hoje na mídia, faltou só entrevistar o Papa Francisco e o Dalai Lama, porque o resto você já entrevistou, tá? É uma coletânea de entrevistas tops, que eu me sinto honrado de estar ah, aqui com você. muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho, de fato, o canal Teu, ele tem tido uma sorte muito grande de entrevistar pessoas importantes. Mas com relação ao Papa Francisco, eu lembro que uma vez nós íamos entrevistar um jurista argentino chamado Raul Zaffaroni. E o Sim. Zaffaroni estava muito entusiasmado. Raul Zaffaroni, um dos principais juristas argentinos, ele fazia parte do Conselho de Direitos Humanos da OEA. E o Zaffaroni estava em Roma. Quando eu falei com ele, ele estava em Roma. E estava muito entusiasmado e disse que não ia poder fazer a entrevista naquele momento, porque ele disse encontrar com o Papa. Ele goza da amizade pessoal com o Papa. E lá vai o Zaffaroni lá pro, pro Vaticano. Daqui a pouco liga Zaffaroni de volta. Alexandre, a gente pode fazer entrevista. De que foi? Não, porque o Papa está doente. O Papa adoeceu. E aí o Zaffaroni não teve a chance de se encontrar com o Papa. Mas voltou lá depois e se encontrou com o Papa. E aí aqui é de Zaffaroni para lá. Zaffaroni, Aurélio Molina, só tem gente assim. Mas Molina, rapaz, vamos deixar de conversar esses Esse aqui negócios. é um velho, não, você é um velho amigo, é um velho e grande amigo, né? Mas, Molina, me diga uma Diga. coisa. Você é um cientista e você é um homem de ciência. E você é um homem de espiritualidade. E você é um homem de cultura. Eu queria, Molina, que antes da gente falar do livro em si, que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória, ligando não o Molina da espiritualista, mas o Molina escritor. Como é que foi esse negócio do Molina escritor? Como é que surgiu isso? Engraçado, né? Eu tenho a impressão, inclusive, que a ficha só caiu, que eu estava me tornando escritor num convite seu, tá? Num evento literário que aconteceu numa praia aqui em Pernambuco. Era um evento literário muito importante. E como me apresentou, você me apresentou como escritor. Eu falei, rapaz, será que eu sou escritor mesmo? Né? Isso deve ter o quê? Uns 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, mas eu olhando para trás, né, o primeiro artigo que eu escrevi, eu entrei na linha, acho que meu primeiro escrito foi científico. Quando entrei no segundo ano da faculdade de medicina, tinha um encontro chamado Encontro Científico dos Estudantes de Medicina, que na verdade era um encontro científico, mas também era um encontro político, era um encontro turístico, tá? E era um encontro sexual dos estudantes de medicina, né? Ele variava de lugar para lugar, mas para você ir, você tinha que apresentar um trabalho científico. E eu me recordo que a gente apresentou três trabalhos. Um foi sobre tabagismo, tabagismo na gravidez. Foi muito interessante, muito interessante. Eu olhando o trabalho, disse, puxa vida, você conseguiu escrever um trabalho de qualidade, com suas limitações, é claro, tá? Mas tão jovem. E acho que ali começou a caminhada, tá? Mas ela toma mais fôlego. Aí fiz minha residência médica
Depois eu fiz meu primeiro mestrado e aí eu tive que escrever realmente uma coisa mais substanciosa, com mais substância para o mestrado. E a partir dali começou um processo, tá? Que eu falei, deixa eu tentar. Comecei a escrever alguns poemas, alguns que eu ainda não publiquei. Tá? Esse é um livreto que está guardado, até porque tem algumas dores que eu compartilho. Tá? E tem pessoas que eu fico pensando, se eu compartilhar isso, mesmo não colocando nome, a pessoa vai saber que eu estou falando dela. Então eu fico um pouco receoso. Depois eu escrevi um livro na 2000, acho que 2000, pronto, 2000. Ano 2000, então 25 anos atrás, teve um evento, eu sou um militante, um ativista da bioética. Ajudei, fui. Tem gente que não gosta que eu digo, não tem nada demais, foi só sorte. Eu fui o primeiro brasileiro a escrever algo sobre bioética, eu estava chegando na Inglaterra, a bioética estava chegando na Inglaterra, a bioética começa a tomar fôlego na década de 70 do século passado. De 70, 80, ela começa a tomar fôlego. Chega na Inglaterra na década forte, na década de 80, eu estava chegando para fazer meu segundo mestrado. O tentador era um vibrador da bioética, somente da teoria principalista, e quando eu volto, tá, eu ajudo a fundar os comitês de ética em pesquisa, ajudo a criar o Sistema Nacional de Pesquisa. Não fui a figura principal, eu contribuí, mas a questão da ética sempre me tocou muito, faz parte da minha formação. E aí eu escrevi, tá, o meu primeiro livreto, que foi sobre bioética. Então foi realmente 2000 e depois eu escrevi novamente um outro em 2004, tá? Sobre bioética e humanismo, que são coisas que têm a ver com a minha personalidade, com as minhas bandeiras. Depois eu arrisquei, eu comecei a escrever, vou queimar meu filme aqui, viu? Eu comecei a escrever sobre o Fluminense, tá? Então, e escrevi várias crônicas sobre o Fluminense, que depois saiu até, pô, já tem um livro publicado, chama-se Flunático, Fluminense fanático e lunático, onde eu plagio o Nelson Rodrigues. Eu vou virar Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, como o Nelson Rodrigues escreveria com suas hipérboles, seus exageros, tá? Seus relatos épicos? Eu peguei uma série de vivências, o tempo que eu morava no Rio de Janeiro e quando eu estava aqui também. E aí comecei a melhorar a minha escrita, né? Esse é um processo, né? É um processo. E depois eu comecei a escrever muitos ensaios aí. Eu vou arriscar fazer fazer uma autodefinição aqui. E hoje eu me considero, de certa forma, um aprendiz de polímata, né? A vida me permitiu várias experiências na área da medicina, na área da filosofia, na área da espiritualidade, na área da ciência, na área da educação, na área da cultura, tá? E hoje eu olho que isso me ajudou muito a ter uma visão mais ampla das coisas. E eu comecei a escrever sobre várias coisas, vários assuntos. Tinha, tem pessoas que me gostam, mas você entende de ética de cachorro, tá? Até física quântica, né? Enfim, escrevo algumas vezes com mais propriedade, outras vezes menos propriedade. Eu posso dizer que as minhas coisas seriam relativamente superficiais, eu até não acho. Acho pelo contrário. Esse olhar, essa possibilidade de ter tido várias visões, eu consigo fazer alguns links mais facilmente. Tá? Isso hoje não acho que não tem nenhuma, vamos dizer o seguinte, não significa nada de você eu ser especial, apenas a vida me oportunizou uma série de experiências e eu consegui fazer umas sínteses legais. Então, esse processo veio se aperfeiçoando e hoje eu tenho 7 ou 8 livros, né, publicados. Esse é o último. Esse eu acho que, Não, o último não, tam- esse é o que mais recente, né? mais recente, É, perdão, você está com esse é o mais recente, né? E acho que é uma contribuição esse, legal porque esse, esse, esse livro, eu acho ele uma perfeição, né? Ele é a capa é perfeita, né? O texto é muito bom. Aí eu queria, bom, primeiro que você, como foi que você chegou a, você já sabe, você já nos contou que você é um homem assim de diversas inserções em diversas áreas do conhecimento. Mas você foi levado a escrever este, que é o mais recente, uma espiritualidade baseada na ciência.
como é que foi como é que você chegou a escrever? Não só chegou a isso, mas decidiu escrever sobre isso, que são duas coisas distintas, né? Eventualmente a pessoa chega a uma seara, mas daí a escrever um livro vai um outro processo. E você chegou às duas coisas. Você não só chegou a essa. Não, esse é um tema que me interessa. Você sempre se interessou por isso, já acabou de dizer. Mas como foi que foi chegar a isso e escrever sobre isso? Como é que foi esse iniciozinho? Veja, não, eu me considero um privilegiado. Eu tive muitas experiências muito interessantes que a vida me proporcionou. Paralelamente a uma que eu acredito como uma formação científica sólida, né? Tanto eu privilégio de estudar na UFRJ na época, que a UFRJ ainda era a melhor universidade do Brasil, hoje ela não é mais, é a quarta, a terceira, acho que ela até hoje passou a ser a terceira. Acho que a primeira é a USP, depois vem a Unicamp, depois é a UFRJ. E o convívio com a academia, aquela academia que eu tento implementar por onde eu passo, onde a questão da autonomia intelectual, né? É, cada aula, o professor de bioquímica, ele dava uma aula de bioquímica, mas ele dava uma aula humanista, né? Uma aula de uma qualidade de conteúdos humanísticos. O professor de anatomia, a mesma coisa, todos eles eram pessoas, eram intelectuais, eram professores, médicos, mas eram intelectuais. Então, isso foi muito importante na minha formação. Mas, paralelamente a essa mestrado, doutorado, né, eu tive vivências, vamos dizer assim, na, na busca da iluminação, na busca da espiritualidade, tá? Uma maneira romântica de dizer isso, tá? E essa busca começa na minha infância. Meu pai era muito católico, né, eu acabei virando muito católico. Depois meu pai não até hoje faleceu, eu nunca perguntei se ele abandonou, mas eu continuei sozinho, tá? Até era um católico mesmo. E, e a questão do pecado foi uma marca na minha juventude que me incomodou muito. Então, minha primeira formação foi uma formação judaico-cristã. Depois depois que eu entrei na faculdade, eu tomei uma raiva muito grande. Falei, meu Deus do céu, como é que eu posso ter sofrido tanto com essa ideia do pecado, por coisas tão naturais, principalmente na sexualidade? Eu tinha uma namorada que eu passei a minha juventude inteira, era chorando e namorando, porque eu me arrependi, namorava, me arrependia, mas aí os hormônios à flor da pele, a gente Falava continuava mais namorando, alto? chorando. Exatamente. Mas depois eu tomei uma raiva danada. E aí me tornei, vamos dizer assim, um pseudo-ateu, né? Até, e eu era muito sarcástico. Quem tinha essas conversas de espiritualidade, eu era muito gozador. Eu falava, não, comigo não cola. Pode me chamar para uma mesa de espírito que não vai baixar ninguém. Pode me chamar para um culto candomblé que não vai baixar ninguém, que eu vou ficar curtindo, gozando todo mundo, fazer uma bagunça tão grande que não vai acontecer nada. E aí, papai, que era uma referência intelectual para mim, papai era uma pessoa. Não é engraçado, ele não ele era muito culto, mas ele não era um intelectual, né? Mas era um poliglota, e que era a minha referência, né? Papai teve um infartão, Alexandre, teve um infartão de parede anterior do coração e fez um aneurisma de coração, uma coisa gravíssima e raríssima. E teve 17, 18 paradas cardíacas, uma delas quase uma hora de parada cardíaca, e quando ele sai da parada cardíaca, ele teve aquela experiência de quase morte, né? Está muito bem relatado hoje. Ele teve aquela experiência e me contou, não, como não sabia que era uma experiência, ele foi contando, e aquilo me deixou absolutamente fora do prumo. Eu falei, opa, existe mais coisa no céu do que avião, né? E aí fiquei aberto. Eu fiquei aberto, as pessoas foram se identificando, olha, tá, tem isso aqui, tem aquilo ali, e eu comecei a procurar e comecei a frequentar várias denominações, né? Sempre muito crítico. Acho que nessa caminhada espiritual, e por isso eu acho que eu tenho essa visão mais crítica que está nesse livreto aqui, eu diria a você, sem medo de errar,
que 95% de muita coisa que se fala da espiritualidade é absolutamente fantasia, né? São manifestações, inclusive, de personalidade, né? Tem mentira, tem safadeza, né? Mas os 5%, tá, são coisas que começaram a me abrir a mente. E teve uma pessoa, tá, um autor, que eu agradeço muito, que eu coloco no livro, são três pessoas que para mim são os meus que eu boto no meu panteão de heróis. O primeiro foi Fritjof Capra. Fritjof Capra era um físico quântico, tá, respeitado, trabalhou em alguns projetos da NASA, tá, e ele fez uma tese, tá, que era a aproximação da física quântica com a filosofia oriental. E eu era jovem, eu devia ter 20 anos, um pouco mais, um pouco menos. Esse livro me marcou muito, marcou muito. Falei, uau, tá, ele está falando uma linguagem que me parece séria, uma pessoa respeitada, né? Eu não faço culto à personalidade, mas reconheço quem tem valor, né? A partir daí, eu comecei a tentar fazer links do que eu estava vivendo na minha senda, na minha caminhada espiritual, tá, com a minha caminhada científica, utilizando o que eu tinha de melhor. Por exemplo, aquele menino Stephen Hawking foi uma pessoa que me marcou muito, 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 muito. Apesar do Stephen Hawking não ser espiritualista, e que, ao contrário, eu acho que o Stephen Hawking é um espiritualista que nega ser espiritualista. Tá? E, claro, claro, que perda para a humanidade que foi o Carl Sagan. Carl Sagan, tá? Esse sim ainda continuou muito tempo trabalhando para a NASA, né? Foi um dos inspiradores de mandar aquele disco de ouro, tá, para Voyager, né, e fazia esses insights maravilhosos. Também não se consideravam espiritualistas, se consideravam ateu, mas fazia insights que eu conseguia puxar para o lado de cá, para o lado da espiritualidade. E isso foi maturando, e uns 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, eu comecei já como ensaísta, que eu me considero, então, o meu estilo seria o estilo de ensaísta, né? Escrevendo ensaios em relação a várias dimensões da sociedade, da vida. Eu comecei a escrever algumas coisas em relação à espiritualidade. E quando eu vi, eu tinha pelo menos 15 ensaios que eu falei, pô, dá para juntar, vou tentar juntar e fazer um livreto. Não foi a tarefa trivial fazer, organizar, mas eu acho que eu consegui. Bem, Malina, ali atrás, na parede que está atrás de você, tem duas imagens que aparentemente são imagens da tradição católica cristã, e tem, me parece que algumas mandalas, né? E isso, vamos dizer assim, demonstra claramente a sua permeabilidade para coisas distintas, e a sua tolerância, e são coisas que são fundamentais para o homem de ciência e o homem que evolui. Então, você está aberto a conhecimentos, você mantém um sentimento crítico em relação a eles, mas você não os rejeita, não os nega a priori. Eu queria que você falasse também um pouquinho de você agora, porque isso que você tem é um talento. Me parece que alguns chamam de dom, outros chamam de talento. Eu sei que você tem, e você é uma pessoa que é muito especial nesse aspecto. Em todos os aspectos, mas nesse também você se manifesta como uma pessoa que está sempre num processo de aprendizado, num processo de evolução, num processo em que, a partir de outros conhecimentos, você constrói um conhecimento maior e vai nessa jornada pela vida, eh, contribuindo, dando suas contribuições e espalhando o que você sabe, o que você pensa, o que você acredita. Como é que é essa junção dessas? É muito interessante. É, eu acho que aí eu acredito, eu acredito, eu acho que isso não é um dom, eu acho que isso foi uma série de oportunidades que a vida me ofereceu, né? Eu acho que qualquer pessoa que tivesse as experiências que eu tive, talvez chegasse, talvez até melhor, conseguisse fazer sínteses melhores e relações melhores do que eu faço. Dentro da formação científica, né, e aí vamos falar da epistemologia, que eu também gosto demais, da filosofia da ciência, né, e tem alguns artigos, alguns ensaios sobre filosofia da ciência.
tanto na graduação quanto na pós-graduação eu tenho disciplinas em relação a isso. E aí eu acho que, primeiro, a questão do senso crítico, né? De, de você ser o ceticismo científico, porque o ceticismo filosófico, tá, para alguns, né, o ceticismo científico ele é polissêmico, mas para alguns não temos condição de chegar à verdade. Minto, o ceticismo filosófico. O ceticismo científico diz que você tem que criticar, tá, na procura de uma verdade científica provisória, tá? Toda verdade científica provisória. Então, você não é porque eu admiro Alexandre, conheço o currículo de Alexandre, tá? Tenho respeito, tá? E reconhecimento pela sua trajetória científica. E o que você falar, eu vou ter obrigado a concordar. Apesar, tem uma máxima britânica, que eu agradeço muito esse período, também fui um privilegiado ter vivido tantos anos fazendo um segundo mestrado, depois um doutorado na Inglaterra, morando direto foram 5 anos, e o sexto ano foi indo e voltando. Aprendi muita coisa. Também aprendi a ser mais brasileiro, incrível, Alexandre. Eu me tornei muito mais brasileiro depois dessa experiência na Europa e na Inglaterra. E lá eles têm uma frase que é better, better to be kind and polite than be right. É melhor ser educado e acolhedor, tá, do que estar certo. Tá? Então, eu realmente, se tiver que fazer um enfrentamento, que eu vou magoar o outro para defender minha posição, eu não faço, tá? Eu respeito, mas do ponto de vista intelectual e científico, eu vou questionar, tá? Não posso não questionar a sua frente para não te magoar, para não te respeitar, para não diminuir, mas eu não vou aceitar, posso até polidamente dizer, ok, beleza, tá? Mas vou criticar seja quem for, tá? Então isso é muito forte na minha formação científica, tá? É, o Isaac Newton diz uma coisa muito bonita que eu tento repetir muitas vezes para os meus alunos. Ele diz: vi mais longe porque subi no ombro de gigantes. Então eu vou pegar tudo que Alexandre falou e vou dizer, puxa, deixa eu pegar isso aqui e fazer com que o Molina falou, com o que o Walter falou, e deixa eu ver se eu consigo ver mais longe com isso, né? Então, critico, tá? E utilizo aquilo que eu acho legal para fazer um novo olhar, tá? Então, essa visão de autonomia intelectual, de independência científica, de ceticismo científico, eu trouxe para a espiritualidade, tá? Então, eu vejo coisas muito crítico e diria para você, Alexandre, que uma coisa bacana, assim, e uma coisa que é uma máxima para mim da ciência, toda hipótese é válida, tá? Ela pode ser mais provável ou menos provável, mais racional ou menos racional. Mas você não pode dizer isso é ridículo, não tem nada a ver, tá? Você vai dizer, não, ela é mais racional, menos racional, mais coerente, menos coerente. E depois você vai tentar testar com o que tem de melhor de instrumento naquele momento, tá? Da ciência, da realidade, da nossa sociedade. Muitas vezes o instrumento não é capaz de comprovar nada porque a ciência não avançou, mas você vai testar. Você não pode utilizar, tá? Você não pode ser preconceituoso com nada que passa na sua frente para dizer, ridículo. Até eu brinco muito como eu sou um ex-carioca assumido, tá? Fui carioca, ex-carioca, pernambucano de honorário, tá? É, o carioca tem ele não percebe. Meus amigos carioca vão ficar tudo chateados com ver esse vídeo aqui, tá? Mas ele não percebe, ele é o único povo que de cara de respeito à opinião do outro, tá? A autoestima dele é tão elevada, tá? Porque foi a capital do Império, né? Brasil, Portugal e Algarves, né? A capital europeia na América do Sul, na época que a gente tinha o Reino Unido, tá? Eles têm uma autoestima muito elevada e ele tem a tendência de não aceitar o contraditório. Você diz o contrário, para com isso, deixa disso, fala sério. Cara, é um absurdo. E você trazer isso para o mundo da ciência é mais ridículo ainda. Tá? Você dizer, não, ou você diz num debate científico, não, concordo com suas ideias, achei que você está certo, falei, algumas coisas são certas, vou incorporar, vou melhorar a opinião, ou, tá, eu diz, não concordo com nada que você disse, tá? Essa autonomia que você tem de concordar, aperfeiçoar ou discordar, tá? Eu levei para dentro do campo
da espiritualidade. E o que que eu cheguei à conclusão, que é a tese que eu defendo, né? Vindo das tradições, né, que eu tive, principalmente acho que eu bebi mais. Eu bebi mais na tradição judaico-cristã, na tradição budista, na tradição hinduísta e na tradição taoísta. Acho que eu tive mais oportunidade de vivenciar, refletir, de ler, né? Aliás, eu estou lendo pouco, eu estou escrevendo mais do que lendo, preciso voltar a ler mais. É, mas tenho visto, ouço muito, muito, muito. Eu acho o lado bom das TICs, da tecnologia de informação e comunicação, como é legal. Eu vivo em o que eu chamo de retiro espiritual permanente, eu não saio mais para nada. Tá, Alexandre? Então, eu acho que estou ficando velho, acho que o meu tempo é precioso, cada segundo é precioso, e eu ouço muito podcast como o seu, da sua qualidade. É um privilégio. Você não precisa sair de casa para ver Alexandre, os seus papos com seus convidados. Isso é de uma riqueza, né? Então, por exemplo, de manhã e à noite eu sempre ouço podcast de tudo que você pode imaginar, tá? Degustando, podendo selecionar o que aparentemente me parece rico, né? E aí, mas sempre com a minha visão crítica, cética, científica. E o que eu tenho chegado à conclusão é que quanto mais eu ouço, leio, tá, e discuto e reflito, mais fica claro que a sensação que me dá, tá, é que todas as religiões beberam de uma fonte única, tá? E que depois foram se adaptando ao longo do tempo, seus contextos aí, colocando coisas humanas, né? Mas a essência, eu fico realmente extasiado. E não foi só eu, não. Depois descobri que tem mais gente, como, por exemplo, Einstein, como Jung, tá? Como o Schopenhauer, como aquele menino do Projeto Manhattan, que lia o Bhagavad Gita e lia em sânscrito, aprendeu sânscrito para entender, porque o sânscrito é uma língua extremamente polissêmica, que dá para fazer várias interpretações, que está tudo ali. E o que eu fico realmente extremamente, vamos dizer assim, admirando, né? Como é que os caras tinham esses insights há 6.000, Ô, 7.000, 8.000 anos atrás? Eu ô, fico admirando. ô, Molina, a cada palavra sua fica mais claro do nível de aperfeiçoamento que você está alcançando, né? Você está se aproximando da perfeição. A perfeição ninguém vai chegar. Mas você está né, é um processo, é um processo muito rápido, né? De conhecer, de se, né? E aí eu vou fazer uma perguntinha, talvez, que a gente vai dar colocar um pé fora do nosso escopo, depois a gente volta. Mas, Molina, quando a gente está no mundo de muita muita intransigência, as pessoas brigam, as pessoas estão polarizadas. Isso, naturalmente, isso não é só na política, isso é na política, na economia e é também na religião. E existem os grupos religiosos que são extremamente radicais, né? Eles são os fundamentalistas que e quando a gente vai assim, para o mundo evangélico, aqui é uma coisa complicada, né? Porque você tem uma Bíblia, a Bíblia é um livro extremamente denso, espesso, e o cara pega pega lá uma frasezinha da Bíblia e cria uma religião em cima daquela frase. E aí você tem pastores evangélicos que recomendam o armamentismo, outros que recomendam a intolerância, outros que recomendam o flagelo das pessoas. Quando você vê isso, quando você vê, está diante de uma situação dessa, em que esse modo de pensar, de alguma forma, prospera, você sente, como é o teu sentimento em relação a isso? O que é que você sente quando vê uma coisa dessa? Como cidadão, como ser humano, uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza, uma profunda tristeza. Como um homem da ciência, vejo como um gravíssimo equívoco, né? Tom Helder diz isso também, mas outras pessoas dentro da filosofia da ciência, né? E que eu posso dizer, eu já comentei agora rapidamente, mas quando você entra num debate, tá? Isso eu defendo muito dentro da universidade. Você tem que entrar para o debate não para ganhar o debate, você tem que entrar para o debate para sair mais rico do debate, tá? Para você sair mais rico do debate, você tem que ter uma abertura de espírito, naquela linha que eu falei.
Você vai defender a sua visão, eu vou defender a minha, tá? E depois de um debate que deveria ser fraterno e respeitoso, tá? Para ouvir o que o outro está dizendo, né? Dizer, puxa vida, tá? Me convenceu, tá? Alexandre está certo, a visão está errada. E eu mudo de opinião. Ou eu digo, não, algumas coisas o Alexandre disse, outras coisas eu acho que ele não me convenceu. Aí eu aperfeiçoo a minha visão, tá? Ou eu não me convenceu em nada, eu falei, puxa, que legal, tá? Eu expus de uma maneira muito franca, muito sincera, e o argumento dele não me convenceu. Então parece que a verdade provisória está comigo nesse momento. Vai mudar adiante, mas no momento está Perfeito. comigo. Então, esse debate tinha que ser também, tem que ser dentro também da filosofia espiritualista, religiosa. Tá? Não tem dono, não há dono da verdade, são interpretações de história momentâneas. Como você falou, o pior ainda é quando você pega uma pequena parte, tá? E tira a parte do todo, é só isso aqui. Ou, vamos falar no cristianismo, tá? O mestre Jesus dizia: não vá pela letra que mata, e sim pelo espírito que vivifica. Tá? Ele falou isso, vamos dizer que ele tenha falado isso, pelo menos é que a gente acredita que ele tenha falado isso. E ele disse: não vá pela letra que mata, vá pelo espírito que vivifica, vá pela busca da sabedoria, pela busca da iluminação, pela busca da compaixão. Tá? Porque a letra quem escreveu aquilo, escreveu dentro de um determinado contexto, foi um Molina que escreveu, foi um Alexandre que escreveu, com as visões dele de mundo, com os sentimentos, com as experiências dele. Tá? Aquilo não pode ser a verdade, uma linha. Né? Mas, infelizmente, em todas, viu? Umas falam assim, mas eu vejo em todas. Tá? Eu vejo o lado bom, eu vejo o lado ruim. Eu vejo em todas a intolerância. Algumas estão na moda, como você citou, algumas que estão na moda. Tá? Mas em todas você tem. Tá? Não, Por exemplo, vai. não, a minha pergunta era com relação, não em relação ao seu comportamento, né? Você admite um processo dialético, você ouve e vai Sim, na sim, busca sim. de uma posição, né, melhor, mas a minha pergunta é com relação aos outros. Os outros se manterem É, uma posição de intolerância, não admite o diálogo, não admite nenhum tipo de evolução e, e são muitos, né? Então, e poderosos. há E quem diga poderosos. que, há quem diga que esse pessoal vai vencer, não porque são mais inteligentes, mas porque são muitos. E aí você tem uma minoria, né, na qual homens iluminados, como Aurélio Molina se inclui, que estão se aproximando de um estado de luz muito claro, assim, e uma grande maioria que está vamos dizer assim, numa planície rasa e que me parece que não alcançam é, coisas como essas que estão escritas aqui. Né? E eu não sei exatamente para onde nós vamos. A pergunta básica é a seguinte: para onde a humanidade vai? Para onde o mundo vai? Porque os iluminados, ou os iluminados e os iluministas, esses eu sei para onde vão. Mas a pergunta é: e o resto vai para onde? É gravíssimo. Ela é complexa e não é complexa esse questionamento. Né? Vamos dizer assim, quase todas as tradições filosóficas dizem que a ignorância, a tradição grega, né? A ignorância é o mal de todo, é a raiz de todos os males. Né? Então, a falta de educação, tá, para todo mundo é um grave problema. E não pode ser uma educação qualquer, não pode ser uma educação para papagaio. O que acontece na educação brasileira? Eu acho que eu já comentei isso com você uma vez, né, o Richard Feynman, comentei, lembra? O Richard Feynman, que é um prêmio Nobel de Física em 1964, ele teve no Brasil, uma grande figura da física quântica. Tá? É, ele teve no Brasil, por uma bolsa do governo americano, passou aqui 2 ou 3 anos ensinando ciências nas escolas. Ele era uma figuraça, saía de escola de samba, gostava de orfar, tá? Mas era uma pessoa diferenciada. E ele, o pessoal pergunta: o que você acha da educação brasileira? Ele nunca não queria se meter. Né? E na véspera de viajar, ele disse: ó, reúne todo mundo aí que eu vou dizer minha opinião. Aí reuniu todo mundo. Se eu não me engano, reza a lenda que o ministro da Educação ou
o secretário-geral do Ministério, que era o Sucupira, estava por lá. E ele disse, repita a pergunta, tá? O que o senhor acha da educação brasileira? Ele disse, era melhor que não existisse. Por que o senhor está fazendo uma afirmação desse nível? Por que que a educação brasileira é uma educação para psitacídio, é uma educação para papagaio. Vocês mandam só a pessoa repetir, não mandam pensar. Se eu, nesses anos todos aqui, eu perguntasse para os meus alunos, tá? O que está escrito, qual é a fórmula que está escrito na página 48? A maioria acertava, escrevia a fórmula. Quando eu perguntar como é que se chegou a essa fórmula, ninguém sabia disso. Tá? Aí ele disse, minto, eu sou uma pessoa nesses 3 anos soube dizer. Aí um cara da plateia se levantou, isso está no livro dele, tá no livro do Richard Feynman. O cara da plateia se levantou e disse, mas fui eu, professor. Ele falou, foi você mesmo. Né? E onde é que você estudou? Aí o menino disse, eu estudei na Alemanha. Eita. Então, esse é um processo que continua. Eu digo a você na pós-graduação brasileira, que foi para uma massa crítica, pessoas que têm autonomia intelectual, olhem a realidade com seus olhos e pensem com a sua própria cabeça. Suba no ombro de gigante. A educação brasileira melhorou muito, melhorou muito, melhorou muito, tá? Mas ainda é uma educação para psitacídio. Eu falo e você tem que repetir o que eu falo, se não repetir, não ganha nota, tá? E vai para a pós-graduação também, tá? Com grandes exceções, tá? Mas devia ser todo mundo, devia ter essa visão de autonomia. Então, a educação falta, tá, uma educação que seja uma educação que estimule, tá, livre pensador, livre-arbítrio, autonomia intelectual, né? É, uma parte do problema. A outra parte é realmente a questão ideológica mesmo, né? De não permitir o debate, né? De querer impor, né? A sua ideia do curso. Eu vi hoje que o Richard Bannon, que é Richard Bannon, não sei se eu sei o nome dela, é um assessor do Trump, Steve Bannon. repetiu, Bannon, Steve. Steve Bannon, tá? Repetiu o gesto, tá? Que tinha sido semana passada do outro, repetiu o gesto, O Steve repetiu a Bannon saudação, também? repetiu. Hoje, algumas pessoas do Partido Republicano saíram da reunião, tá, altamente achando desrespeitoso, ofendido. Ele repetiu, mas repetiu mesmo, fez o gesto. Então, essa intolerância, eu quero impor a você a minha opinião, tá, é uma tragédia, quer na questão religiosa, tá, quer na questão política, ou qualquer área. Então, é, aí vem o paradoxo, que eu tenho uma maior dificuldade de aceitar esse paradoxo, Alexandre, mas eu acho que ele tá correto. Porque nós só podemos ser intolerantes com os intolerantes. Tá? Então, quem é intolerante não deveria poder conviver na sociedade, porque ele é intolerante. Se você deixar. E aí, se você dá poder a uma pessoa ignorante, tá? Ou uma pessoa intolerante, é uma tragédia. É um- Esse papo que a gente está tendo aqui, a gente seria queimado na fogueira, né? Sem dúvida nenhuma. Uma conversa, tá, em que a gente tem liberdade para pensar, para discutir, para apresentar nossas opiniões, não pode. Tá? Você tem que ser na caixinha, e uma caixinha, geralmente uma caixinha tem um livro, ou mais do que um livro, só tem um capítulo do livro, ou mais, só tem, como você diz, só tem um parágrafo do livro, e aquilo é verdade, ponto final, daí vamos que vamos, tá? Eu vou imputar a você a minha educação de psitacídio, tá? E se você sair da linha, está liquidado. É uma tragédia. Eu acho que esse, inclusive, é o principal problema da sociedade brasileira. Nós temos um inúmero problema. O principal é nossa educação é educação para psitacídio, para papagaio, para repetir o que os outros falam sem nenhum senso crítico, sem nenhuma liberdade para pensar fora da caixinha. Tá? Tirar as pessoas fora da caixinha seria o objetivo de todo nós. Seria o objetivo da pós-graduação, não devia ser da pós-graduação, devia ser da graduação, não devia ser da graduação, devia ser no ensino médio, não devia ser no ensino médio, devia ser no ensino fundamental, não devia ser no ensino fundamental, tinha que ser dentro da casa de todos nós. Tá? O menino diz, não pense não, meu filho, não queira inventar a roda, não. Deixa o menino pensar fora da incentive, pense. Isso, isso é uma marca que eu acho sensacional do judaísmo, na educação. Aliás, tem duas, no budismo também, tá? Mas no judaísmo me marcou muito. Eu fui, há muito tempo atrás, acho que tem uns 20 anos mais ou menos, eu fui convidado, um grupo de pessoas foram convidados, de educadores,
tá? Pessoas que diziam podiam ser formador de opinião, para visitar Israel, tá? E foi uma experiência, e os institutos de pesquisa de Israel, tá? Então uma viagem patrocinada pelo governo israelense, mas muito rica, né? E duas coisas que me marcaram assim na questão da educação. Uma foi uma visita a uma escola religiosa judaica e tava uma confusão, eu não entendi que bagulho, aquela coisa, tá? E aí, olhando para a frechinha, você tinha uma mesinha, tinha um menino do lado, outro menino do lado, e ele discutindo qual era a interpretação da Torá. Um tentando convencer o outro, tá? Isso é uma sala, cada dupla debatendo com a sua interpretação, estimulando a interpretação dos meninos sobre a Torá, tá? Aí acabava isso tudo, vinha Alexandre, o sábio. Aí chegava Alexandre, o sábio, na frente. Aí Alexandre dizia uma coisa e os meninos estimulados a questionar o Alexandre. Tá? Claro que esses caras vão sair com bombados, com autonomia. Né? E a outra, para dar esse exemplo, e tem um outro conceito no judaísmo que eu gosto muito de compartilhar. Eles não falam muito, tá? É mais no judaísmo místico mesmo, no judaísmo mais espiritualizado, que é o conceito de Tikkun Olam. Tikkun Olam é um conceito que diz que Deus não fez o mundo perfeito, Deus fez o mundo perfectível e nos conclama a contribuir para o aperfeiçoamento do mundo. Então, o judeu, tá, desde que ele tem autonomia intelectual, ele é estimulado a contribuir para o aperfeiçoamento do mundo, tá? Com a sua visão. Isso chega ao clímax, tá? Que nós estávamos visitando a Universidade de Jerusalém, estava o reitor nos recebendo, daqui a pouco ele falou, olha, perdão, hoje a aula inaugural está começando, é o ano letivo, eu vou ter que fazer a minha saudação de boas-vindas. Querem nos acompanhar? A gente, sim, vamos, claro, uma oportunidade dessa, aí saiu, nós éramos quase 30, tá? E fomos, entramos, aí era assim, tava auditório, área lotada, gente no teto, os meninos todos, atrás dele, numa arquibancada de madeira, estavam os professores, tá? Aí eu sempre digo, vou repetir, vai acabar a sua entrevista, viu, Alexandre? Eu vou gastar o tempo todo, vou repetir. Eu decorei o discurso do reitor, tá? Foi assim: bem-vindos à Universidade de Jerusalém. Estamos todos aqui, ele virou os professores, fez assim. Estamos todos aqui para ajudar vocês a ganhar um prêmio Nobel. Muito obrigado. Esse foi o discurso do cara, estimulando os meninos, estimulando o menino, tá? Graduando a ganhar prêmio Nobel. É outro patamar, é outra visão. A gente aqui não. Entra lá, ó, você tem que ser igual o Molina, tá? O Molina falar, acabou a autonomia do menino. Isso vai ter que ser dentro da casa da gente, tá? Vai voar, tá? E eu estou aqui para lhe ajudar, tá? Vai pensar, vai inventar a roda mesmo. Se der errado, vem para cá que eu lhe acolho. Estarei sempre aqui ajudando, mas voe. Oi, você é a última versão do grande campo quântico. Eu tenho 13 bilhões de anos, mais 13,7 bilhões de anos, mais 70 anos, e você agora vai ter 13,7 bilhões de anos, 70 mais um, 2, 3, 5. Você está na frente, tem que estar melhor, dá a sua contribuição. Então, essa mentalidade, para mim, esse é o grande problema do Brasil. Nós, por questões históricas, né, por ter sido colônia, né, você vai para o último país a ter uma faculdade na América Latina. E a gente só arrumou uma universidade, a última universidade, tá? Que foi a Universidade do Brasil, que é o atual UFJ, que foi criada para dar um título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica, porque não tinha universidade no Brasil. Para isso, nós fomos o último. Tá? E durante muito tempo não se podia ter escola no Brasil, era proibido. Portugal não deixava. Tá? Nós éramos um país de 99% de analfabetos. Tá? E ai de você, ai de Alexandre, se quisesse criar uma escola, tá? Entre 1500 até quase até 1817, até chegar a família real aqui. Cara, então, esse vício ficou, é muito ruim, é um problema da intolerância, do conservadorismo, da educação para psitacídio. Se a gente não enfrentar isso, nós vamos ter muito problema. Muito. Vamos ter, não, já estamos tendo muito problema.
Foi uma linda. Se a nossa conversa terminasse aqui agora, esse programa já estaria entre os melhores que o canal já apresentou. Mas ele um pouquinho, Você é meu amigo, né? nós Você é somos meu um amigo. pouquinho ambiciosos. A Meu gente vai velho agora, amigo. a gente vai começar a conversar agora sobre o objeto desse programa, que é uma avant-première do que vem pela frente, que vai ser o lançamento do livro. Hoje é apenas uma conversa de apresentação desse livro, que é uma pérola, uma espiritualidade baseada na ciência. E aí, Marina, que você falasse sobre o livro em si. São os artigos, enfim, eu queria que você falasse sobre esse livro. Bem, é uma coletânea, tá? É uma coletânea de 15 artigos que eu escrevi nos últimos 15 anos, né? Eu tive muita dificuldade de tentar fazer uma ordem, modifiquei um pouquinho o conteúdo dos artigos, mas pequenas coisas para fazer um link. Então, a primeiro terço, vamos dizer assim, o primeiro terço do livro, eu falo muito sobre a questão do que o que é espiritualidade, a minha visão do que é espiritualidade, ou de alguns autores, né? Sobre a diferença de religiosidade, espiritualidade, religião, religiosidade, espiritualidade. Eu separo bem essas três coisas, pode estar errado, mas é o meu jeito de colocar. E também eu esqueci de comentar você, que tem a ver com o livro. Eu, eu, eu tenho, vou parar agora porque eu vou fazer um pós-doc em bioética, onde eu vou analisar as políticas de rastreamento ecológico, que eu acho que precisam ser avaliadas sob o ponto de vista da bioética. Tem coisas boas e coisas ruins, a gente precisa aprofundar isso e discutir a nível do Brasil. Mas eu criei duas disciplinas eletivas, uma de bioética. Eu era contra a questão de disciplina, acho que bioética é um movimento para um mundo melhor. Quando a gente colocou lá dentro da faculdade, da universidade, ela perdeu, na minha opinião, ela perdeu um pouco de força, tá? Criou uma figura que eu não gosto, que é a figura do bioeticista, um cara, tá, diferenciado. Da bioética, com a teoria principalista, você discutir beneficência, não maleficência, respeito à autonomia, tá? E o princípio da justiça, todo mundo pode discutir sem ter nenhum background. E como seria legal que todo mundo discutisse, cada um do seu jeito, com as suas fortalezas e fraquezas, quatro assuntos tão relevantes. Então, eu criei uma disciplina bioética e criei uma outra, tá? Que eu não vou oferecer agora, porque como eu vou fazer estágio pós-doutoral lá no, na UFRJ, na Fiocruz, que era ciência, saúde e espiritualidade. Tá? Eu criei um pouco antes da pandemia, então fiquei quase 5 anos, e também foi muito legal, porque no debate com os alunos, inúmeras reflexões apareciam. Mas voltando para o livro, então, nesses 15 anos eu fui escrevendo muita coisa eu escrevi mais recentemente, então eu juntei a primeira parte para discutir religião, religiosidade e espiritualidade, que eu considero três coisas diferentes, tá? Não é uma abordagem minha, tá? E tem muitas definições. Eu coloco todas as definições, depois eu coloco a minha. Na segunda parte, tá, que tem um pouco menos artigos, aí eu aprofundo a questão da minha visão dessa relação com a ciência oficial, com a física quântica, que eu chamo de um dos capítulos chama as Nobres e Científica Verdade. Até brinco, não são, podem nem ser consideradas nobres, que é um link que eu faço com o budismo, né? As nobres verdades do budismo, e nem científico, mas eu acho que elas são nobres científicas, são 40, e que eu deixo muito claramente a questão da visão de que se a ciência está correta, se a verdade científica provisória tudo é energia, tá? É a partir dessa visão, né, e que energia influencia a energia. Ah, eu faço 40 afirmações o que você ajudaria você a ter uma vida mais coerente com essa visão científica. Se tudo é energia, energia tem informação, toda informação é energia, energia é informação. Se energia influencia a energia, tudo que a gente, como dizem todas as tradições, tá, o que a gente faz, fala e pensa, tá, influencia não só a nós mesmos, mas a nossa família, a nossa sociedade, a comunidade, a biosfera, a humanidade, a biosfera. Eu acho que eu tento defender essa ideia com muito ardor. Tá? A gente é mais poderoso do que a gente imagina. Tá? Essa é uma bandeira que eu defendo. Tá? A gente pode, talvez fazendo quando do Tikkun a gente pode fazer a diferença. Tá? Lógico, o acúmulo quantitativo gera o salto qualitativo. O laser nada mais é que um monte de faixas de luz comprimido,
tá? Muita quantidade, com foco, você faz um laser. A mesma coisa da gente. Se a gente conseguir focar na nossa caminhada, nas nossas ações, é lógico que elas vão ter maior impacto, mas sempre a gente tem impacto. E a outra, eu tento fazer uma relação de se tudo é energia, se energia é informação, tá? A informação influencia, tá? Nós todos, tudo que está neste momento, tá? É formado por 13,7 bilhões de anos de energia, 13,7 bilhões de informação, tá? E se você aí vai para as estratégias, se você através da meditação, da contemplação, da reflexão, você pode acessar esses insights, tá? Todo mundo é capaz, sem precisar ter nada de especial. E também defendo que conceito de iluminação. Iluminação hoje é você, a ciência permite, você não precisa ir para o Tibete para iluminar, tá? Basta você ver o que a ciência diz. É a visão ecológica, é a visão sistêmica, tudo está interrelacionado, nós intersomos, tudo interé, tudo está interligado, tá? Não só na relação ao sua saúde, todos os seus órgãos tá, estão interligados e que a gente chama de o psiquismo influenciando no físico, o físico influenciando no psiquismo, tá? É isso mesmo, mas é para tudo, tá? Então, quando você tem essa clareza, tá? Eu acho que a sua vida muda. A sua vida muda. Tá? Então, você não precisa ir para o Tibete. A ciência, qualquer livrinho hoje, tá dizendo, é isso aqui, ó, tá tudo internacional. Veja a questão climática. O que a gente cutuca no clima, se a gente faz uma coisa errada, impacta no clima geral, tá? Isso está muito. É uma verdade científica ilusória? Mas a gente tem muita clareza hoje que está tudo interligado, interconectado, não só no nosso corpo físico, mas em relação ao teu próprio universo. Então, essa é a segunda parte. E a terceira parte, eu trago uma contribuição que é uma meditação, tá? Que é a que eu pratico, né? Que eu juntei tudo da minha experiência, de tudo que eu vivi e saboreei e aprendi. Eu trago um tipo de que eu chamo de da yoga do sol de ouro, onde eu faço ensino, dou uma dica para você da meditação silenciosa, depois a meditação cantando mantras, depois voltando à meditação silenciosa. E finalmente eu sugiro, tá? Uma outra maneira de você degustar, fazer o que eu chamo de caminho de Bodhisattva, que é uma caminhada, uma trilha que eu criei, que começa em Brasília, vai até a Chapada dos Veadeiros, tá? E depois volta em Brasília, tá? De 28 dias. Como tem o caminho de São Tiago, eu estou sugerindo, vamos criar o nosso caminho de Bodhisattva aqui. Então, eu dou uma série de caminhos, cachoeiras. 28 dias das cachoeiras mais bacanas, 20, vezes dois, então quase 50 cachoeiras que eu dou dica, fácil acesso, não é difícil, e que vão ajudar você a contemplar, tá? A ter um contato maior com a natureza e se fazer uma troca, né? Eu acho que é muito legal. Eu termino o livro com essa sugestão de uma trilha que eu chamo o Caminho do Bodhisattva. Molina, todo livro tem uma parte que é mais explosiva, tem uma parte que é mais tranquila, que é uma parte que suscita mais emoções, mais contraditórios. Você acha que no livro existe alguma parte assim que seja mais, que vai chamar mais atenção do público? Tenho com certeza. São essas duas que eu comento, que é as nobres e científica verdade, que são 40 chutes na canela direto, pum, 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 tá? Mas eu fiquei feliz porque eu passei, eu, 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 eu bolei essas 40 nobres verdades pensando nesse longo caminhado, mas tinha medo de queimar meu filme, um medo. Falei, vou queimar meu filme, né, cara? Porque a academia é conservadora. Tá? A academia, ao contrário do que deveria ser, ela não gosta do contraditório, tá? Não gosta de sair do seu cantinho. Ele falou, vou botar isso aqui, vão acabar comigo, né? Vamos destruir. Fiquei muito seguro. Eu falei, sabe uma coisa? É o que eu acredito, eu vou chutar o pau da barraca. E aí botei em alguns lugares para sentir, tá? E teve uma na academia, no site da academia, da academia, eu botei, tá? E duas pessoas se manifestaram, tá? Mas foram duas pessoas muito relevantes. E disseram assim, você tá certo. Quando falou, tá certo, eu falei, opa, pode ser que os outros membros da academia não tenham colocado naquela linha que eu falei, né? Better to be kind and polite than right. Não vou ofender o Molina, tá? E não falaram nada. Mas as duas pessoas que se manifestaram
tá? Me deu coragem de colocar. Então, essa é chute na canela. E o seguinte, que eu também comentei aqui, que é essa visão que eu defendo, tá? Se tudo é se energia é informação, informação é energia, tá? Você tem condição, tá, de acessar essa informação. E mais, eu defendo que é uma tese complicada, mas eu estou convencido que é correta. Eu defendo, tá, que o genoma humano, tá, começa aí, o genoma hoje é dos seres humanos, meu genoma não é igual ao genoma dos hominídeos, tá? Ele enriqueceu, tá? Que por sua vez não é igual ao o mamífero que gerou o hominídeo, que por sua vez não é igual aos primeiros anfíbios, tá, que geraram os mamíferos, que por sua vez não é igual ao dos peixes, que por sua vez não é igual a dos seres multicelulares, que por sua vez não é igual aos seres unicelulares. Eu defendo a tese que não foi só o acaso, tá, só a essa melhoria contínua e enriquecimento do genoma humano. Eu acho que o genoma humano ele é capaz de aprender com as experiências, tá? Então eu acho que ou não, tá? Mas eu acredito que sim, que ele aprendeu com isso e foi mudando, se adaptando para adaptação, não só por acaso. Ele foi se adaptando, aprendendo, tá? Se tornando mais complexo até chegar ao genoma humano. Ora, o que fez mudar o genoma humano? A epigenética, tá? As vivências que aquele genoma estava tendo na realidade que ele vivia. Se essa tese está correta, que eu defendi, essa é mais polêmica que a outra da energia, tá? Porque essa é mais não tem como subsidiar, tá? Tanto com experiências empíricas, tá? O que eu defendo é que se for verdade passada, é verdade para o presente. Então, o que eu defendo é que se a gente conseguir modificar a sociedade, a epigenética, a sociedade, ela vai mudar e aperfeiçoar o genoma humano. O que eu estou afirmando é a gente tem capacidade de melhorar as futuras gerações humanas, inclusive nesse essencial que é o genoma humano. E aí você diz, pô, mas isso é só chute, só uma hipótese. Eu falei, é só uma hipótese. Tá? Mas tem uma experiência recente científica, lógico, um trabalho só não faz verdade científica, tá? Não faz verdade científica provisória, mas tem um trabalho muito interessante, Alexandre, comparando meditantes, aqueles que meditam muito, o genoma desses caras, o telômero, um pedacinho na ponta do genoma, tá? do gene do cara, tá? Comparando quem medita muito e quem não medita muito. E o que se viu foi que o telômero era diferente de quem medita muito. Tá? Então, se isso for comprovado com outras experiências, tá? Essa minha tese, tá? Ela ganha mais substância. Tá? Que se a gente modificar a epigenética, se a gente criar um mundo melhor, tá? A gente vai estar não só influenciando no momento, tá? Da nossa sociedade, do nosso ver, mas também as futuras gerações humanas. Nós modificaremos o genoma humano. Mas essa é mais uma tese para chutar canela, e como você vai ser polêmica. Tá? Quem vê Muito vai dizer. polêmica. Bom, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, mas ainda há tempo para uma perguntinha. Ô, Malina, você acha que esse seu livro, que é de fato revolucionário, ele se dedica a que tipo de público? Alexandre, vou falar aqui uma. Não conta para ninguém, tá? Eu sempre penso nos meus netos, a eles que eu dedico. Então, em algum tempo, momento, eles vão ter capacidade de ler. A chance, a oportunidade de ver meu pensamento, tá? Eu possa influenciá-los a se tornarem livres pensadores, pessoas fora da caixinha, tá? E aos meus filhos, claro, tá? E aos meus filhos. Mas, mais além, claro, os meus estudantes da graduação e da pós-graduação, tá? Que são pessoas que têm que, eu sempre digo, tem que subir no ombro de gigante, tem que subir no ombro de Alexandre para olhar mais longe, tá? Pensar fora da caixinha. Eu até brinco, tem que conta a história do cara do reitor da Universidade de Jerusalém. Vocês estão aqui para ganhar prêmio Nobel. Não, se não vai dar para ganhar prêmio Nobel agora com a sua tese, tá? Mas no futuro você foca lá na frente, tá? Você tem todos os instrumentos, todas as qualidades para chegar lá na frente e dar grandes contribuições para a humanidade, tá? Então, primeiro eu penso meus netos, meus filhos, meus estudantes da graduação e da pós-graduação,
e aí o público em geral, tá? É, eu tive, nós vamos fazer o lançamento lá na frente, mas algumas pessoas assim, eu falei, essa pessoa fazer o que não só o governo de Israel fez com a gente, com essas 30 pessoas, dizendo, não, mas vocês são, vão investir em vocês porque vocês são capazes de reproduzir, tá? São formadores de opinião. Mas a minha experiência de ir para a Inglaterra, é muito legal essa história. Tá? O diretor do Conselho Britânico bateu, nesse momento eu estava ocupando um cargo na Secretaria de Saúde. Ele bateu na minha porta e disse: Ó, eu quero ajudar vocês, ao governo de Pernambuco. Eu vou oferecer 16 vagas para vocês estudarem na Inglaterra. Aí espalhamos a notícia, ninguém acabou indo, no final das contas. Só eu, tá? O cara me ofereceu, aos 16. Eu fui o único que acabei ficando até o final. Aí minha língua era o francês, tá? Como foi da prova? Não passei, tá? Não passei. Aí o cara virou para mim, você topa fazer um curso intensivo aqui no Conselho Britânico, 1 hora todo dia, 2 horas pela manhã todo dia? Falei, topo, claro que eu topo. Aí fiz o curso, tá? E não passei, tá? Depois, não vai na prova. Aí ele virou, topa para você ir mais cedo e passar 3 meses na Inglaterra fazendo curso de inglês? Falei, claro que eu topo, tá? Então, esse cara, tá, percebeu, tá, e ele disse, ele falou, eu vi teu currículo, acho que você vai ser um bom formador de opinião. E investiu em mim, sem me conhecer, sem nada. E é a mesma coisa que eu faço com meus meninos, tá, meus alunos. Então, quando eu escrevo, tudo que eu escrevo, eu penso neles. É para esses caras tá, investir nessa turma toda, quando a gente criou o Ganho Mundo. Tá? O Ganho Mundo, você tem que imaginar que você tem 10 mil meninos espalhados por todo o estado de Pernambuco, todas as vilazinhas, cidadãos no mundo, né? É, que foi uma coisa que eu contribuí muito nessa visão de vamos estimular esse menino. Quando eu levava esse menino no aeroporto, eu buscava, se não levava, eu dizia, "Ó, aprender com tudo, com todo, o tempo todo, para sempre. Tá? Vá viver lá e vá aprender. Pensando no potencial que eles têm. Não tem a menor dúvida que Pernambuco não será mais o mesmo, com 10 mil cidadãos no mundo espalhados por Pernambuco. Tá? Mesma coisa dos meninos da faculdade. Se a gente estimular esses meninos, tá, a pensarem fora da caixinha, a gente vai ter um Pernambuco melhor, um Nordeste melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor. Então, acho que o que esse cara fez comigo, investiu, eu estou fazendo com todo mundo, tá, investindo, tá, contribuindo com esses livretos, tá, que são livretos, né? Eu estou brincando, eu brinquei com você, disse, o melhor do livro é a capa, que é muito bonita realmente, tá? E eu devo a Salete, do Ponto de Cultura, que foi a pessoa que organizou o livro para mim. É, e também, assim como você fez com aquele livro aqui da Sabedoria através de Provérbio, né? O prefácio do Walter Rosa Borges, que é o presidente de honra da Academia Pernambucana de Ciência, a capa e o prefácio é melhor do que o conteúdo, mas essas duas, pelo menos, são polêmicas. Tá? Esses dois capítulos são polêmicos. Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro. Eu devo dizer que, bom, primeiro, isso é uma conversa imperdível, né? É que o canal vai botar numa galeria muito especial, é um ponto alto da nossa história. E eu quero dizer para os seus alunos que quem lê este livro nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? E seguramente você vai passar a ser considerado um dos gigantes sobre os quais eles devem se amparar para poder ver o mundo melhor. E tudo isso, Molina, por conta de algumas coisas que você faz. Não é só o escrever, não, o jeito de você ser. Bom, eu quero dizer a vocês que aqueles que acompanham o nosso canal, que em poucos dias nós vamos fazer aqui no canal o lançamento oficial desse livro com a presença de Salete Rego Barros, de Walter da Rosa Borges, do autor e daqueles que puderem nos acompanhar. Vai ser um grande momento. Eu faço um apelo especial àqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, porque aqui seguramente nós vamos ter entrevistas com gente como Aurélio Molina. Molina, palavra sua para suas despedidas. Então, só dizer que foi uma honra e prazer, agradecer aos seus exageros de coração,
Mas o seu trabalho, que é belíssimo, Alexandre, você sabe disso, né? Eu não estou fazendo low aqui, tá? E esse programa, eu acho agora, como eu disse anteriormente no início, tá? Vá no playlist e vocês vão ficar extasiados, tá? Com o potencial que vocês vão poder saborear grandes figuras, muito, mas muito, muito melhores e mais importantes do que eu, tá? E o que Alexandre recebe de uma maneira muito especial, deixando os convidados muito à vontade, tá? E conseguindo subtrair dos convidados aquilo que ele quer, né? Com perguntas bem colocadas, né? Dando as dicas, as deixas, e a gente embarca na viagem. Foi uma honra e prazer, Alexandre. Eu fico muito honrado de tê-lo como amigo, viu? Muito honrado.